Vai usar a palavra o vereador líder do PROS, Raimundo Trindade Sodré Lopes. Pelo tempo de 5 minutos. Senhor presidente, em seu nome, queria saudar a mesa. Em nome do vereador Elias, saudar os demais vereadores, saudar os funcionários dessa plateia. Iniciar a sessão, presidente, nesse momento que é mais político, falando de alguns problemas que a gente precisa, a casa precisa tentar e olhar com mais carinho o que vem acontecendo no município. Eu tenho sido cobrado frequentemente dessas situações, eu acredito que é a responsabilidade nossa. Então, quando alguém diz assim, o vereador está deixando de fazer sua parcela, a gente acaba concordando quando a gente vê que a casa deixa de dar importância para fatos concretos que vem acontecendo no dia a dia do município, que nós, tanto oposição como situação, temos a obrigação de cobrar do executivo para que as coisas não caminhem dessa forma. Então, eu tenho aqui anotado alguns problemas que aconteceram no município que são graves e parece que eles estão passando despercebidos, Samuel. Além do que foi tratado aqui em relação aos roubos frequentes nas escolas, aos roubos frequentes nos postos de saúde, um problema do transporte escolar. A gente entende que está num período de inverno, que as estradas tendem a ter problemas, mas a gente não consegue entender como uma localidade fica 15 dias sem transporte escolar. Às vezes por um mínimo problema, principalmente quando a gente trata do assunto aqui, é encaminhado ofício à Secretaria de Infraestrutura, é comunicado ao prefeito, o adjunto, os secretários, os assessores, e a região do Crauteu ficou 15 dias sem transporte escolar. Aqui a região do Urucuriteu, dia sim, dia não, os ônibus não estão rodando, a região da Apeteua. Então, problemas fáceis de ser resolvidos, como eu vi ontem, com a intervenção do nosso novo líder do governo na casa, que eu nunca tinha visto, mas nós vamos ter pela primeira vez um presidente da casa e líder do governo, interviu junto ao executivo e a máquina desceram para o Cravateu, em questão de minutos, resolveram um problema que estava se alastrando 15 dias, 20 dias sem passar ônibus naquela região. Então a gente não consegue entender e a casa não tem tomado as providências. A gente tem falado aqui, o ofício vai e nada é feito. Então eu queria agradecer ao líder do governo, o vereador Júlio Lira, que interviu ontem junto ao Cacau, atendendo um pedido da comunidade, atendendo um pedido meu que eu já tinha feito. Ele já tinha me dado resposta. O problema da merenda escolar. Nós fizemos uma CPI porque se achou alguns pacotes de charque estragado. A Câmara teve pulso para fazer uma CPI. Nós ficamos 2 meses sem merenda escolar nas escolas. 2 meses. Fevereiro, março, já entramos por abril e ainda não tem. E nós estamos aqui calados assistindo. Como se a educação, como se a situação fosse normal. As crianças irem para a escola e não ter uma alimentação, ter que perder metade do turno. Complicado, vereador. Então, a gente não pode deixar de comentar esses assuntos no grande expediente. Eu vou fazer os encaminhamentos em relação a isso. E é uma situação grave, porque perdeu-se aula, porque os alunos ficaram sem alimentação, e a culpa não é de ninguém. Tem se dito que ninguém sabe de nada. Quando a culpa é de alguém, é da comissão de licitação, que eu acho que deve ser alguma coisa do estrangeiro, não deve ser do município. Se fosse, seria tomada providência. Nós tivemos um grave problema, mais uma vez, pelo 4º ano consecutivo, de lotação de professores nas escolas. Eu vou todo dia levar minha filha no externato e passei 2 meses vendo os alunos chegando na escola e voltando porque não tinha professor. Indo para a escola e voltando porque não tinha professor. É um problema sério, eu não quero culpar uma pessoa em si. É um problema de gestão que a gente não pode permitir que aconteça, e quando acontecer, a gente não pode ficar calado. A gente tem que reclamar, a gente tem que cuidar para que não aconteça. A responsabilidade é nossa, sim, enquanto Poder Legislativo, e a população tem toda a razão quando nos culpa por esses problemas. Problema sério que a gente poderá vir a ter, concurso público. Foi lançado um edital, foi feita uma licitação, onde, pelo que a empresa denuncia, foi forjado um resultado, onde, pelo que a empresa denuncia, a empresa que ganhou foi uma e a que vai executar é outra, e a população de São Miguel terá pouco mais de 30 dias, 40 dias, para se preparar para o concurso público, que é um absurdo. Em nome de quê? Por que essa pressa? Por que dessa forma? Eu acho que alguém vai ser lesado e alguém já foi lesado nessa história. E o risco todo vem para a população. E somos nós, vereadores, que somos os fiscais, por lei, dessa situação. Nós vamos ficar assistindo? Nós vamos continuar assistindo? Nós vamos continuar calados diante dessas coisas? É uma reflexão que eu peço.
não só como oposição, mas como cidadão de São Miguel do Guamá, porque eu quero um dia estar ali fora, ali na plenária, assistindo uma sessão, e sentir que os vereadores se preocupam sim com a população de São Miguel do Guamá, que é o que eu não estou vendo. E eu só falei basicamente da educação. A saúde, a gente vai ter que visitar em loco para ver, os problemas são mais sérios. Então, vamos parar de assistir, vamos atuar enquanto oposição e situação para que as coisas se corrijam. Líder do governo, sei que o senhor está com uma resposta na ponta da língua para mim, mas é verdade, porque eu lhe pedi encarecidamente que o Cravatiano era São Miguel do Guamá. E o senhor atravessou a porta ali, foi lá e voltou com o recado do prefeito para mim. Então, é líder do governo, é o cara que está ligando a Câmara, os vereadores, ao Executivo agora. Infelizmente, só foi feito até lá no Ney. Porque o Crauateu do Zeca da Xandoca para frente é do Raimundo. Aí a máquina passa com a lâmina suspensa. Só queria mandar um recado para o seu líder maior lá, do Executivo, que o Crauateu é São Miguel do Guamá e não é do Raimundo. Parar com essa palhaçada de dizer que lá não faz nada porque eu estou lá. Então, só peço que o senhor encaminhe dessa forma as coisas. Democraticamente e com justiça, porque o povo está esperando a resposta. E vai nos dar uma resposta dentro em breve. Obrigado. Primeiramente, queria lhe agradecer por mais uma nomeação que eu tive, né? Eu já fui vice de todo mundo, já fui candidato a prefeito e agora eu sou líder do governo, que, graças a Deus, né? Mas só, vereador, eu estive na comunidade no domingo e a comunidade, ela estava realmente revoltada e reivindicando uma coisa que é muito justa, né? E nós fizemos um contato, mas as máquinas já estavam programadas para ir. Ontem, inclusive o vereador, o meu amigo José Júlio, que é o secretário adjunto, ele me falou que as máquinas, elas foram para lá e só retornarão na sexta-feira. Eu fui na prainha no domingo e depois eu fui lá no seu Ricardo, que era aniversário de 90 anos dele, eu fui convidado. E lá estavam realmente, reivindicaram, e eu ia até propor, se as máquinas não fossem para lá, que o Ney entraria com a mecânica dele e com a caçamba, e a gente ia buscar um apoio de algum parceiro para conseguir um combustível para fazer isso daí. Eles já estavam decididos a tomar essa decisão. Era um ponto só lá que estava de estrangulamento, que não estava sendo possível passar carro lá. Inclusive, eu não fui nem olhar. Eu retornei lá do seu Ricardo para evitar que... Mas do Cristo Rei até ali, próximo àquelas pontes, até ali no seu Ricardo, foi feito. Quem fez lá? Foi a prefeitura? Foi, né? Hã? Mas foi feito lá, né? Tá trafegável lá. E o José Júlio falou que as máquinas foram para lá e só vão retornar na sexta. Elas não estavam por lá quando o Vossa Excelência foi lá? Eu não vi isso lá, pessoal. Tá, mas eles só vão retornar foi a informação que o secretário adjunto me falou. Bem, pessoal, acho que muita gente está curioso para saber com relação à questão da decisão do PSDB, né? Então, vou falar, então. Primeiramente... Excelência, o senhor não está inscrito no pequeno expediente? Eu estou inscrito aqui, mas eu posso usar... Vez agora? Mas é a minha vez agora. Ah, tá. É o vereador Elias, né? Você não pode ser depois de mim, então? Não tem problema? O vereador Raimundo já... Vou falar o vereador Elias logo depois de mim, ele fala. Então, o último vereador que está escrito é o vereador Elias, realmente. Desculpa, vereador. Bem, então, depois de todo essa, vamos dizer assim, essa queda de braço envolvendo aí a filiação ou não do senhor Antônio Leocádio ao PSDB, eu, particularmente, eu nunca fui contrário à filiação de ninguém ao partido. Ao contrário, o partido precisa crescer. E foi feito aquele ato de filiação lá na associação comercial, e eu estive lá na condição de presidente do partido, inclusive abonei a ficha de filiação do senhor Antônio Leocádio. A Carmen estava lá, o Paracleto pode confirmar também que estava presente nesse ato lá. O que ocorreu, depois que teve esse ato lá, como o senador Flecha Ribeiro lançou meu nome como pré-candidato e o dele na festa dele, e ele ficou chateado, e eu não vou tirar a razão dele, né? Até porque ele fez, eu acredito que ele tenha tido alguns custos para a realização do evento e a gente vai para a festa dos outros lá e ser lançado. O PSDB é o partido do governo e todo mundo quer o apoio do governo, né? O apoio do PSDB. E depois passou-se os dias, o senhor Antônio Leocádio, nós tivemos uma conversa e ele disse que só viria ao PSDB caso
ele tivesse o controle do partido no município de São Miguel do Guamá. Eu expliquei para ele que o partido já tem uma certa tradição no município, todas as eleições elege vereadores, que nós temos um diretório municipal eleito. E um diretório não se dissolve na hora que quer e nem porque quer. Todo mundo sabe que é uma constituição legal e tem que ter fundamentos para dissolver um diretório. Depois ele foi a Belém e tal, e veio durante a semana passada aqui um assessor do senador Flecha Ribeiro para sentar e reunir conosco. Inclusive, na vinda do Paulo Vitor, teve um acidente muito grave na estrada, e graças a Deus não teve nada assim que fosse de mais grave para as pessoas. Mas o carro dele virou e ele teve perda total, inclusive no seu veículo. Mas mesmo assim ele chegou até São Miguel do Guamá, inclusive o carro da Câmara estava vindo, ainda conduziu ele até o município, deu uma carona, foi ali próximo do posto 18, nós reunimos e conversamos, ele entendeu, e ele está vindo, veio para o PSTB, já está afiliado ao partido, já estava, né? Só que ele tinha pego a ficha, não estava no Filia Web. E nós filiamos ele. Então quero dar boas-vindas novamente ao senhor Antônio Leocádio, e também dar boas-vindas a alguns pré-candidatos a vereadores que acompanharam ele na sua vinda ao PSDB. Posso destacar aqui o Clelson, que é empresário lá no bairro Padre Ângelo, por sinal meu amigo, eu tenho ele como uma boa aquisição, né, Zezé? Que o Zezé também é do PSDB, e a liderança no bairro lá. Teve também o Inácio, que eu me recordo, que é ali do bairro da Vila Sorriso, que é um amigo nosso também, que é uma boa liderança política, que todas as eleições que disputa sempre tem uma votação muito boa. Nós recebemos também como filiado para ser candidato a vereador o Marquinhos também, que não sei se ele era do PMDB ou se era do PSDB, que trabalha com bombas. PSD, o Marquinhos. Nós recebemos também como pré-candidato o Anderson, que é o Lula Palosa, mas ele já tinha sido do PSDB em várias eleições, e agora resolveu voltar, e nós acolhemos ele, que é meu amigo também. Nós também recebemos 2 pré-candidatos a vereadores do interior da zona rural. E nós tivemos também mais um candidato, foi o Basílio Conde também, que já foi vereador, ele se filiou no PSDB, depois teve, nessa confusão toda, ele saiu e agora retornou novamente para o PSDB. E nós tivemos outras filiações de jovens que pretendem ser candidatos a vereador, nós já tínhamos um grupo de pré-candidatos. Eu espero que as pessoas que venham para o partido para se somar, né? Eu, particularmente, sou vereador há 3 mandatos, mas não sou dono do partido e nunca vetei a filiação de ninguém, ao contrário. Eu sempre fiz atos de filiação aqui na Câmara, solicitei à Câmara para que filiar. E quem quiser se filiar ao partido, sejam bem-vindos, né? O senhor Antônio Leocádio é pré-candidato e nós estamos avaliando aí, digamos assim, a construção de uma proposta para o município, nós estamos reunindo. Evidentemente que tem algumas questões internas que estão sendo equacionadas, mas percebo também que não existe crise apenas no PSDB, né, Paulão? O PMDB também vivenciou alguns momentos aí de tensionamento, inclusive algumas lideranças até saíram, no caso do Nenê Miranda, que tinha uma intenção de ser candidato pelo PMDB, mas não a prefeito, como ele mesmo me falou, ele tinha intenção de ser candidato pelo PMDB, mas para vice do Nenê Miranda. E essa não era a orientação estadual do partido, né? E nós tivemos também um bom diálogo com o Poder Executivo, e a gente também teve convite para compor com o Poder Executivo, mas eu sempre disse que nós tínhamos uma liderança maior, que é o presidente, que é o senador Flecha Ribeiro, e nós tínhamos que receber algumas orientações, tá? Então, eu acho que está muito cedo para a gente fazer prognósticos, mas quero dizer que nós temos hoje um grupo muito forte dentro do PSDB, e eu espero que tenhamos êxito, tá certo, na eleição municipal, tanto no cargo majoritário de prefeito, como também no cargo proporcional de vereadores e vereadoras, né? A eleição está apenas esse prazo de filiações partidárias. Eu sempre conversava com o Raimundo, a gente conversa muito sobre política, que ia ter muita movimentação política até o dia 2 de abril. E essas movimentações aconteceram. E não foi apenas dentro do PSDB, também outros partidos aí, mas também a nível de Brasil, a nível de Estado, né? A verdade é que os partidos precisam se preparar para as eleições. E nós estamos nos preparando, ok? Quero dizer a vossas excelências que o importante é que tenhamos aqui na casa uma relação madura, uma relação responsável, porque
Independente do cargo que a gente vai concorrer, nós somos vereadores. Não é vereador? Não é vereador Paulo Rodrigues? Independente de sermos ou não oposição ao governo, nós precisamos entender que nós precisamos nos relacionar com o Poder Executivo. Então, a vida segue, ok?